Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal, Meu Poderoso Leão. Galera, o Parazão vai parar de novo? Pelo amor de Deus, tomara que não. Calma que a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar também sobre o novo contratado do Clube do Remo, Matheus Anjos, que foi anunciado ontem pelo Leão Azul, e eu até fiz um vídeo no Instagram, um vídeo curtinho, falando sobre isso, e a gente vai falar um pouquinho mais também sobre esse jogador, tá? A gente vai ver também a questão da venda dos ingressos, depois de 5 meses, um retorno ao Baenão para o jogo contra a Tuna. Então fica até o final para você poder entender sobre tudo isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje, tá? Lembrando que você que já está chegando aqui no vídeo, verifica logo se é inscrito. Se não for, se inscreve logo no canal, aciona o sino da notificação, não esquece do like, que é muito importante, beleza? Lembrando que todos os vídeos aqui do canal tem a parceria do portal FutePA, www.futpa.com.br. é o maior e melhor portal de notícias do futebol paraense. Lá você tem notícias de todos os clubes que disputam o profissional, a elite do futebol paraense. Então não perde essa oportunidade. Quer ficar sabendo de tudo que acontece, inclusive sobre isso que eu vou dizer nesse vídeo de hoje? Então vai lá no portal www.futpa.com.br. O outro parceiro do canal é a Bet Nacional, que é o maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, onde você pode apostar nos esportes nacionais e internacionais, tudo de forma rápida, fácil, sem sair de casa, tudo via Pix e com retirada imediata, então não perde mais tempo. Depois do vídeo agora, vai aqui na descrição, clica no link, faz o seu cadastro, coloca o código de afiliado Meu Poderoso Leão, começa a fazer suas apostas e já garantir grana extra para 2024. Bet Nacional, galera, aqui dá sempre jogo. Bom, vamos lá com as notícias, né, galera? Gente, mais uma polêmica do Parazão, mais um ano de polêmica no Parazão. É impressionante como o Campeonato Paraense é cheio de polêmicas, e isso muito por conta da administração da Federação Paraense de Futebol também, mas também por conta de inadimplências e intercorrências que acontecem com os clubes que não se preparam adequadamente também para disputar o campeonato. Outras coisas também interferem, como por exemplo, a condição dos gramados não é a ideal, são poucos os gramados que têm condições de receber esse campeonato. Então é um campeonato muito contestado, um campeonato que todo mundo, os torcedores como um todo, avaliam e reavaliam se é necessário, se é viável, se não é. É lógico que para os clubes é viável, afinal de contas tem também incentivo do governo estadual em relação a isso, então é viável para os clubes sim, mas tem que ter uma melhor administração, tem que ter uma melhoria nos estádios, nos gramados, enfim, de uma forma que consiga realmente receber esses torcedores de forma adequada. Bom, dessa vez o que foi que aconteceu, galera, foi relacionado ao Rei Arthur. Rei Arthur, que foi contratado aí pelo Caeté para ser treinador do Caeté, sendo que ele já havia recebido uma punição lá atrás. Então, o Magno Fernandes, no portal FutePA, ele trouxe a informação que diz o seguinte: o Campeonato Paraense ganhou contornos polêmicos com a denúncia feita pelo Bragantino no Tribunal de Justiça Desportiva do Pará, o TJD Pará. O Tubarão informou sobre uma possível infração cometida pelo Caeté durante a competição. Qual seria essa infração, tá? O Bragantino alega que o Arthur Oliveira, que é o Rei Arthur, né? Quem não conhece aí, quem não lembra do Rei Arthur aí do Leão, o Bragantino alega que o Arthur Oliveira ainda possui uma suspensão pendente de 3 jogos, que foi lá de 2022. Uma situação que foi determinada, na verdade, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, em 2022. Essa punição ela foi resultado do julgamento do Tapajós, que foi multado por escalar o técnico, então, Arthur Oliveira, né, que era técnico do Tapajós na época, em 2021, sem que o nome dele tivesse sido divulgado no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. Ou seja, mesmo sem divulgar no BID, não são só os jogadores, os técnicos também têm que ser divulgados lá, tá? Então, mesmo sem divulgar no vídeo, o Tapajós foi lá e escalou, né, e colocou à beira de campo, sob o comando da equipe, o técnico Arthur Oliveira. E isso aí gerou essa punição de 3 rodadas, de 3 jogos
a serem cumpridas pelo então técnico do Tapajós. Só que ele seria obrigado a cumprir caso ele retornasse ao Campeonato Paraense no comando de qualquer outra equipe. Ele teria que cumprir essa suspensão no Campeonato Paraense. Então, como ele retornou agora no comando do Caeté, obrigatoriamente ele teria que cumprir esses 3 jogos de suspensão. E como ele não cumpriu, o Bragantino foi lá e entrou na Justiça Desportiva, né, no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Pará, pedindo aí que o campeonato seja paralisado, que essa situação seja verificada, enfim. Mais um risco aí de paralisação, ou seja, tudo que a gente já viu acontecer com outros clubes, a gente está vendo acontecer novamente aí em relação ao Campeonato Paraense. Mais uma vez o Campeonato Paraense demonstrando toda a falta de organização e de estrutura que é necessária, que deveria ser necessária para que houvesse um bom campeonato. E aí muita gente se pergunta: Jorge, por que o Campeonato Paraense não é valorizado? Por situações como essa. É muito complicado alguém, né, alguma equipe, ou algum clube, ou algum empresário, ou enfim, é muito complicado que hajam patrocinadores fortes e pesados num campeonato que é totalmente, né, desorganizado, e que tem situações como essa, por exemplo, que são situações que não deveriam acontecer nunca, acontecem o tempo todo e já são até rotina, né? A gente está vendo aí acontecerem mais de uma vez em sequência. Então é muito complicado um produto como o Campeonato Paraense ter o seu devido olhar e ampliado, né, digamos assim, nacionalmente. Mas enfim, temos que esperar, temos que aguardar. Falei com algumas pessoas em relação a isso, que acham que dessa vez talvez nós não tenhamos essa paralisação. Mas vamos aguardar para ver o que vai ser decidido em relação a essa situação do Rei Arthur no comando do Caeté. Beleza? Bom, lembrando que na quinta-feira tem jogo no Baenão. Os ingressos já iniciaram, né? As vendas de ingressos já iniciaram. O ingresso custa R$40 a arquibancada. Já tem aí bastante ingresso sendo vendido. Enfim, creio que até amanhã é quarta-feira, né? Creio que até amanhã tudo já tenha sido esgotado em relação à venda desses ingressos para esse jogo de retorno ao Baenão após 5 meses de paralisação, tá? Então tá todo mundo aí ansioso, até mesmo porque o presidente Tonhão divulgou, né, reformas, melhorias sendo feitas no Baenão. Então tá todo mundo ansioso para ver como é que vai ser feito esse retorno à nossa casa, né, no Baenão. E esse retorno, nada mais nada menos, contra a Tuna, que sempre costuma dificultar a vida do Clube do Remo dentro do Baenão. Tomara que dessa vez não aconteça, tomara que seja um jogo mais tranquilo, até porque o Leão Azul, depois de 2 partidas muito complicadas, a primeira contra o Castanhal e a segunda contra o Paysandu, precisa se reabilitar, digamos assim, de uma forma até moral, não que seja um problema, até porque o Remo é segundo colocado geral no Campeonato Paraense, tendo um jogo a menos, tá? Em relação ao Paysandu, por exemplo, que é o líder. Então, não que isso seja um problema, mas para a moral do time, para a moral dos jogadores, é muito importante que haja uma vitória agora, e uma boa vitória sobre a Tuna. Lembrando que tem que ter muito cuidado, como eu já falei, a Tuna sempre costuma engrossar o caldo para cima do Clube do Remo em jogos no Baenão. Então vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar. Mas os ingressos já começaram a ser vendidos a R$40, então corre e aproveita, beleza? Bom, não para esse jogo, é claro, mas o Clube do Remo anunciou ontem a confirmação de mais um reforço. Esse reforço é Matheus Anjos, jogador de meio de campo, tá? Tem 23 anos de idade, 25 anos de idade, jogador destro, um bom jogador. É fato que ele sofreu em determinados momentos da carreira dele com lesões, mas ele é sim um bom jogador. Se houver uma atenção maior e um cuidado maior em relação a esse jogador, principalmente visando não ter tantas lesões durante a temporada, ele é um jogador que chega para ajudar e muito o Clube do Remo. Ele estava no ABC, fez 34 jogos, marcou 5 gols, deu 6 assistências. Anteriormente, em 2022, ele passou pela Ponte Preta, onde ele fez 16 jogos apenas,
por conta dessa situação de lesão também que eu acabei de falar para vocês, né? Ele vinha se recuperando de um quadro de lesão, mas ele vinha se recuperando de uma forma independente com o personal. Inclusive o jornalista Nelson Torres, radialista Nelson Torres também, divulgou lá no seu Twitter e também no Instagram uma foto do Matheus Anjos, informando exatamente isso, que apesar de não estar vindo numa sequência de jogos, estar se recuperando de um quadro de lesão, mas ele vinha se recuperando com o personal, fazendo um trabalho físico, um trabalho de condicionamento. Então ele não vai chegar, ele não deve, pelo menos, chegar aqui totalmente fora de forma, não. Ele só vai precisar adquirir ritmo, e isso, com o treinamento e com o passar dos jogos, ele vai adquirindo com certeza. Então que ele venha e que seja um bom momento para o Matheus Anjos aqui em 2024 no Leão Azul. Lembrando que a primeira pessoa que trouxe esse nome foi o próprio Magno Fernandes no portal FutePA. Depois eu fiz um vídeo confirmando essa informação do Magno Fernandes e dizendo todos os detalhes, que ele era um jogador que foi uma espécie de oportunidade de mercado, que haviam times de Série B, times de fora, enfim, muita gente de olho no jogador, e que ele havia recusado uma primeira proposta, mas que o Remo estava pronto para fazer uma contraproposta e que, enfim, a gente tinha que esperar um pouco mais. Acabou que ele foi confirmado. Mais um pontinho aí na conta do Papelim, né? Papelim que já desde quando chegou vem revolucionando essa questão de contratação dentro do Clube do Remo, nesse trabalho em conjunto do Papelim com a equipe dele do setor de inteligência, o Ricardo Catalá e o próprio presidente Tonhão, fazendo aí essa diferença nessa contratação do elenco. Um elenco que tem muita gente já dizendo que não presta, que é um elenco ruim, que não serve. Gente, só são 3 jogos. Eu entendo a agonia de cada um, entendo a opinião de cada um, respeito, claro, cada um tem sua opinião, sem problema nenhum. Mas eu acho que é muito cedo. Inclusive tem gente já dizendo que é para mandar o Ricardo Catalá embora. 3 jogos não são suficientes para mandar um técnico embora. Então assim, o técnico está em construção, ele mesmo fala sobre isso. O time não está ainda perto de alcançar o seu equilíbrio, ele fala muito sobre isso. Ele ainda está trabalhando nesse sentido. Então tem que deixar ele trabalhar um pouco mais, tem que deixar ele tentar ajustar o time da melhor forma, principalmente também levando em consideração esses atletas que chegaram agora, esses 3 últimos. Lembrando que o Ribamar, depois do jogo contra o Paysandu, ele fez um trabalho separado lá no gramado do Mangueirão de condicionamento físico. Ele foi lá, deu uns sprints, fazia um trabalho lá mais específico para que ele alcance o mais rápido possível essa forma adequada, ideal, para que ele possa atuar pelo Leão. Então assim, tudo está sendo trabalhado dentro do Clube do Remo. Eu acho que é muito cedo para a gente falar em demissão de alguém, enfim, é muito cedo para a gente também avaliar um repar nessa condição. Apenas o 3º jogo do Remo e apenas o 4º jogo do Paysandu não era o ideal, na minha opinião. Mas enfim, acho que é muito cedo para tudo isso. A gente tem que se acalmar um pouco, na minha opinião, e deixar o trabalho seguir para a gente ver como é que as coisas vão se desenrolar, tá? É isso, gente. Muito obrigado por tudo. Eu vou ficando por aqui. Peço a você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e não esquece de deixar aquele like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o meu poderoso leão a crescer cada vez mais. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, galera, muito obrigado por tudo, tá? O crescimento do trabalho aqui do canal tá muito interessante, tá muito bacana, principalmente no Instagram. O Instagram vem num crescimento muito rápido, avassalador, e enquanto aqui o YouTube está demorando um pouquinho mais, mas continua crescendo. Então muito obrigado e peço que vocês continuem aqui sempre próximos do canal Meu Poderoso Leão, não só aqui no YouTube, mas no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter, enfim, onde tiver o Meu Poderoso Leão, vai lá, se inscreve, começa a seguir, porque isso tudo é muito importante para o trabalho. Beleza, galera? Valeu, um grande abraço, fui!